Se a educação salva e redime, por que homens instruídos e educados oprimem? Se a educação salva e redime, por que homens com formação provocam caos e trazem tragédia? Essa é uma pergunta. Eu vou citar 2 exemplos para nós aqui adiantarmos essa conversa, que ela não pode ser muito longa, essa primeira conversa, né, irmãos? 2 exemplos. Gente que oprimiu e matou por causa da religião e gente que oprimiu e matou por causa da ideologia. Por exemplo, a Igreja Católica, que foi detentora na Idade Média de cerca aí de 1/3 de todas as terras do globo terrestre, não é à toa que a Igreja Católica, que não tem nenhum católico, não, né? Todo mundo é professor da EBD, então não pode, não pode ter. A Igreja Católica, ela criou a chamada Santa Inquisição. Então, se você se opôsse, se você discordasse do pensamento e da tradição da igreja, que eles colocavam acima das escrituras, se você discordasse da tradição da igreja, você seria punido, e frequentemente era com a sua própria vida. Os pré-reformadores, como Wycliffe e John Hus, foram parar na fogueira por discordarem do Papa. Então, veja que é um sistema de punição e de morte, em nome da religião e em nome de Deus. Eles falavam em nome de Deus, mas falavam contra Deus. A Santa Inquisição foi um problema muito sério. Agora, quem foi o grande idealizador da Santa Inquisição? Papa Lúcio III. Fala-se de Papa Lúcio III como um grande intelectual, como um homem de grande conhecimento bíblico, como um homem de grande conhecimento teológico. Então, homens de grande conhecimento, homens intelectuais, homens de grande conhecimento teológico, também podem amputar, também podem matar, até mesmo em nome do conhecimento que eles detêm. Outro exemplo, irmãos, de pessoas, de intelectuais, que mataram em nome da ideologia. Isso aqui você sabe, o nazismo na Alemanha. Então, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o orgulho alemão caiu por terra. Surge um partido na Alemanha chamado Partido Nacional, Partido dos Trabalhadores, não exatamente, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Estou dizendo que é o partido que tem hoje por aí, né? Não sei se alguém faz parte, mas tem muita coisa a ver com aquele lá. Mas veja bem, eles eram grandes intelectuais e passaram a discutir e debater uma forma de erradicar o problema da Alemanha, as desestruturas e o desemprego. Então, a ideia deles é que os alemães eram de uma raça superior, a raça ariana, e que todas as demais raças deveriam ser extirpadas, deveriam deixar de existir. Então, eles mataram 6 milhões de judeus. Tem aquele livro, O Menino do Pijama Listrado, tem até um filme também, de John Boyne, que mostra como havia uma política educacional em toda a Alemanha. As crianças eram educadas, elas eram formadas com uma educação para gerar ódio pelos judeus. Ódio pelos judeus. Então, veja só, até a igreja da época foi contaminada, porque criaram a chamada Igreja do Reich. Então, que era a Igreja do Reich? Eram igrejas evangélicas, eram pastores evangélicos, que eram a favor da ideologia nazista, e muitos deles entregavam pastores judeus para morrerem nas mãos dos nazistas. Por exemplo, Dietrich Bonhoeffer foi um desses que morreu dessa forma. Ele era um pastor alemão que defendia pastores judeus. Então ele foi cruelmente assassinado por isso. Então, irmãos, veja a podridão de um sistema
que tem toda uma construção intelectual por trás. Há um livro muito interessante chamado Crer e Destruir. O autor, ele mostra que os homens, os líderes do partido nazista eram grandes intelectuais. Então havia toda uma política intelectual, uma política educacional por trás de um sistema para promover morte e destruição. Então a pergunta é essa: já que a educação salva e redime, por que que homens instruídos matam e oprimem? Então nós nos perguntamos, irmãos, qual é a educação que pode redimir o homem? Qual era a educação que pode redimir o homem? Um certo pensador diz, H.G. Wells, diz que a civilização é uma corrida entre a educação e a catástrofe. A civilização é uma corrida entre a educação e a catástrofe, mas homens bem instruídos também promovem catástrofes. Então, queridos, é muito sério, muito sério. Cito um outro escritor aqui, Dostoiévski, na sua obra Irmãos Karamazov, ele diz o seguinte, que nenhum animal poderá ser tão inteligentemente, tão artisticamente cruel como o homem. Nenhum animal pode ser tão inteligentemente cruel como um homem. Você chega numa casa abandonada, você ouve o barulhozinho do chocalho da cascavel, aí você se afasta, né? A cascavel te ataca porque ela está protegendo o seu lugar. Mas homens instruídos podem atacar você para arrancar você, amputar você do seu lugar. Então todas essas questões são muito sérias. Então, irmãos, esta ideia de que a educação pode redimir o homem deve ser bem pensada e bem analisada. Pastor, mas aí depende do tipo de educação e depende do modelo educacional que um país adote. Mas a desigualdade, ela é presente até entre os mais ricos e entre os países mais ricos. Nisso nós nos perguntamos, qual é a educação que pode redimir o homem? Qual é a educação que pode transformar o homem? Ouça uma coisa, se o homem não aceita o plano de Deus para a sua vida, nenhuma educação será capaz de torná-lo benéfico a uma sociedade. Se o homem não aceita o plano de Deus para a sua vida, nenhuma educação será capaz de torná-lo benéfico para a sociedade. Então, queridos, que educação pode salvar o homem? Paul Tournier escreve um livro, Culpa e Graça. Ele diz que a diferença entre cristianismo e todas as religiões é que no cristianismo o Salvador é a própria salvação e ele remove a culpa e a condenação apenas com uma palavra: vá e não peques mais. Você trouxe uma Bíblia? Levante sua Bíblia para o alto, por gentileza. Mas levante mesmo. Está nas suas mãos a educação que pode redimir o homem. Mantenha levantada, está nas suas mãos a educação que pode redimir o homem, o que pode transformar um homem, o que pode transformar uma sociedade, o que pode mudar a história de um homem, é esta palavra que está em tuas mãos. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? É por isso que o professor é um ministro de Deus. O professor da escola bíblica dominical, ele é um ministro de Deus. Ele é um ministro de Deus. Quando ele está na sala de aula, quem está falando ali não é ele, e não deve ser.
É o próprio Deus que está ali edificando a vida de crianças. Lá naquela sala que você está com aquelas crianças, Deus está presente ali formando aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com aqueles jovens, com aqueles senhores, com aquelas senhoras. É a palavra de Deus que pode transformar a vida de um homem. Olha, irmãos, isso é uma grande verdade. O cara aceita Jesus, ele bebe cachaça antes, né? Ou melhor, ele bebe cachaça, né? Antes, né? Não é ele aceita Jesus, bebe cachaça. Pelo menos não tem que ser assim, né? Mas eu conheci um irmão que diz que não é uma cachaçinha que faz ele desviar. Nunca deixei e nunca me desviei. Aí ele bebe cachaça, ele chega em casa, bate na mulher, escorraça todo mundo, os meninos se escondem debaixo de cama, se esconde, entra dentro de pé de espinho, a mulher já está virando alpinista, de tanto pular o muro ou a cerca, e é uma confusão, ele chuta o cachorro. Mas no dia que ele aceita Jesus, irmãos, Deus liberta ele. Aí, ao invés dele chegar em casa bêbado, ele está chegando do culto. Aí a família aceita Jesus. Daqui a pouco ele está na igreja, ele se torna um obreiro, já é um obreiro. Se torna um porteiro da igreja, já tem uma posição. O status dele na sociedade já muda. As pessoas já dizem até que ele é aparecido. Antes chamava de cachaceiro, agora melhorou, chama de aparecido. Coisa boa, né, irmãos? Chama de aparecido. Aí até na cama melhora, porque não tem mais cachaça, e Jesus trabalha também lá na cama, porque Deus é bom. Os meninos bem educados vão para a igreja, vão para a escola bíblica. A família que antes chegava era uma confusão, mulher não pula mais muro, menino não apanha mais, até o cachorro só não dá glória a Deus e não dá o culto em ação de graça porque não é consciente da sua personalidade, mas até o cachorro escapa. É a obra que só a palavra de Deus faz na vida. Até cachorro é abençoado, irmão, quando Jesus entra, é verdade. É a obra que só Jesus faz. Então eu estou aqui para dizer a você esta noite, não desista dessa tua vocação. Não desista dessa tua classe. Então, irmãos, a educação é que pode redimir e salvar. A educação é que pode redimir e salvar, porque o verdadeiro propósito da educação cristã é achegar o homem a Deus, é levar o homem para mais perto de Deus. Então, nós conceituamos a educação cristã dizendo que ela visa desenvolver as múltiplas áreas da vida. Eu disse para os professores hoje, adolescentes e jovens. Ou seja, quando você trabalha com a educação cristã, você se preocupa com a vida espiritual, mas você também deve abordar a questão da vida intelectual, o aspecto físico também, pastor, até o aspecto físico, principalmente nas gerações mais novas também, e nas mais velhas também, né, irmãos? Um professor da EBD, ele pode, eu sou professora de senhoras, pode trazer um educador físico, um fisioterapeuta, para tratar das questões do corpo. Às vezes o irmão está um pouco assim, né? Aí o fisioterapeuta vai passar um óleozinho nele, lá por dentro da coluna, que fica bem mole. Então, veja bem, todos os homens, a educação cristã busca alcançar todos os homens e o homem como um todo. Diga assim, todos os homens e o homem todo. Todo homem e o homem todo. Então, irmãos, eu tenho aqui uns 3 pontos para a gente analisar, porque nós vamos tratar da EBD no contexto da educação cristã. A EBD no contexto da educação cristã. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a EBD é uma agência educadora do reino de Deus. A EBD é uma agência educadora. Repita comigo, diga, a EBD é uma agência educadora
do reino de Deus. Então, irmãos, tem pessoas que querem tratar a EBD como se a EBD fosse uma escolinha. É só um momento no domingo. É só... E tem professor que quer tratar a EBD como se fosse assim. Ele passa a semana inteira, ele não lê um texto da Bíblia, ele não lê a lição. Aí quando dá no domingo de manhã, antes de ir para a EBD, no banheiro, aí que ele vai ler a EBD, a lição da EBD. Em um dos momentos mais, sei nem o que eu vou dizer para descrever esse momento. Aí quando ele está lá no trono, aí que ele vai ler a lição da EBD e ainda leva a Bíblia. Eu não sou contra ler a lição da EBD e Bíblia nesses horários, isso é da sua intimidade, eu não quero nem saber. Mas uma semana inteira. Então ele chega na sala, ele lê os 3 pontos da lição logo junto, logo tudo seguido. Os alunos cansam, não querem vir nas próximas aulas, aí a culpa ele vai colocar de quem? Bando de aluno preguiçoso. Bando de preguiçoso, bando de preguiçoso. Um dia teve um que disse, pastor, mas o pessoal é preguiçoso demais. Aí, pastor, aí chega para mim, pastor, cadê a minha classe? Aí eu digo, meu irmão, cadê o professor? Quem é o professor? Não é o senhor? Vá atrás da sua classe. Vamos atrás. Se o senhor precisa de apoio, eu vou com o senhor. Não, mas eu ando muito ocupado, eu queria que o senhor visitasse a minha classe. Eu estou visitando direto, irmão, estou visitando os irmãos da igreja. Estou visitando. O máximo que eu posso visitar, visito. Agora, a tua classe, de maneira específica, eu tenho que estar acompanhado de ti. Então, irmãos, nós devemos ver que a EBD é uma agência educadora. O professor, ele não precisa ser pedagogo, obrigatoriamente. Quantos aqui são da área de pedagogia? Quantos aqui são professores secularmente? Levante a mão assim, professor. O professor, ele não precisa exatamente ser um pedagogo. O professor, ele não precisa exatamente ser um especialista em alguma área da educação. Não há essa precisão específica. Mas o professor deve fazer tudo de si para ter um conhecimento de pedagogia, de processo de ensino-aprendizagem. Ele deve se esforçar para dar o seu melhor. Então, no sentido de que a EBD é uma agência educadora do Reino de Deus, nós dizemos que a igreja tem um mandato educacional. Veja em sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mandato educacional. Mandato educacional. Quem é que pode ler esse texto aí para nós? Mateus capítulo 28, versículos 19. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, olhando para o texto aí, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja, irmãos? Portanto, ide e fazei discípulos. Outra tradução vai dizer diferente, ide e ensinai. Qual é a missão da igreja? Ensinar. Qual é a missão da igreja? Ensinar. Às vezes a gente tem, a missão da igreja é o ID. Ora, irmãos, o que é o ID sem o ensino? Só aí, você vai e chegou lá. Ou seja, a evangelização não é um fim em si mesmo. A evangelização tem que ser acompanhada do discipulado.
E discipulado é ensino. Então a igreja tem aquilo que os educadores cristãos chamam de mandato educacional. Ou seja, é a missão de ensinar os homens no caminho da verdade. É a missão de educar o homem, de ensinar o homem a ser um cidadão do reino de Deus. Então, neste sentido, há uma ênfase bíblica no ensino. Meus irmãos, olhe bem para cá. Quando nós estamos na EBD, nós não estamos lá para ensinar psicologia, nós não estamos lá para ensinar a biologia. É claro que a gente pode recorrer às ciências, elas são nossas aliadas, devem ser nossas aliadas, mas nós não estamos lá para ensinar outra coisa, nós estamos lá para ensinar palavra de Deus. Estamos lá para ensinar palavra de Deus. Então, nós percebemos no Antigo Testamento que Deus estabelece um processo de ensino-aprendizagem durante todo o Antigo Testamento. Um processo de ensino-aprendizagem. Ora, no Antigo Testamento, como é que se dá a aprendizagem? Como é que se dá a aprendizagem? Dá-se inicialmente no núcleo familiar. Meus irmãos, quem foram as pessoas que tiveram o melhor professor do mundo? Quem foi? Não, no Antigo Testamento. Aí vocês pegaram pesado. No Antigo Testamento, Adão e Eva. Meu irmão, o professor era o próprio Deus. Estava lá todo dia, na viração do dia, todo dia. Mas com tudo isso, Adão ainda caiu, né? Aí às vezes a gente se entristece, porque se entristece mesmo, a gente luta com o aluno, a gente vai atrás, ele se desvia, e a gente luta, vai atrás, e ele não volta. Mas se Deus, ensinando Adão, todo dia Adão ainda se perdeu, não estou querendo dizer que ele foi para o inferno, mas ele caiu naquele momento ali. Pode ser que ele tenha sido restaurado. Mas veja bem, no Antigo Testamento, inicialmente a educação dava-se nesse ambiente familiar. Então, nesse sentido, o mestre, quem ocupava a posição do mestre, geralmente era o patriarca, o pai da família. E no período patriarcal, aí que era o patriarca mesmo. Mas chegamos a um período chamado de período dos profetas, em que os profetas, eles apresentam uma importância educacional relevante para o povo de Israel, porque eles passam a ensinar Israel através do seu ministério profético. Mas o lugar onde de maneira ampla dá-se o ensino no Antigo Testamento é no contexto da sinagoga. Então, no contexto da sinagoga, nós temos uma educação já mais sofisticada, tem um mestre, tem um rabi, aquele ensinador na sinagoga, tem um grupo que se reúne para aprender ali. No Novo Testamento, Jesus é o mestre por excelência. Jesus é mestre por excelência. É interessante, irmãos, que Jesus prega para as multidões, mas Jesus tem um núcleo, ele tem 12, então ele vai educar esses 12, ele vai ensinar esses 12, mas até mesmo as multidões viam Jesus como um grande mestre, e aqueles discípulos é que viam mesmo. João capítulo 6, versículo 68, ali, o contexto, mostra que o sermão de Jesus estava muito pesado, e as pessoas começaram a sair. Aí Jesus olha para os seus discípulos, seus apóstolos, e diz: e vocês não vão seguir eles, porque se quiserem, podem segui-los. Aí eles levantam e dizem: Senhor, para quem
iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós? Acho interessante que eles não dizem assim, para onde? Não. Para quem iremos nós? Em quem nós vamos encontrar sentido? Em quem, Senhor, nós vamos encontrar essa palavra? Só tu tem palavras de vida eterna. Irmãos, o que faz uma escola dominical nem sempre é o lugar. A estrutura é importante, é bom termos salas bem sofisticadas, é bom termos espaços apropriados, isso é necessário, mas o que eu quero dizer, que também um mestre, uma mulher de Deus, um homem de Deus que tem a palavra da vida eterna, ele faz o lugar, então Jesus é de fato o mestre por excelência. A Bíblia diz em Mateus 28 e 29, que os homens diziam que ele era diferente dos mestres da sua época, porque ele ensinava com autoridade. Então, mestre por excelência. Jesus desempenha o grande ministério do ensino, com toda uma metodologia e com toda uma didática. Ele exerce um poderoso ministério de ensino. Em Atos dos Apóstolos, o ensino é apresentado como um movimento do Espírito. É interessante, irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Atos 2 e 42. Atos 2 e 42. Atos 2 e 42. Você achou aí Atos 2 e 42? Vamos ler todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3 já. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, irmãos, é interessante isso. Qual é a primeira? O texto está falando, 42 em diante, está falando como era a vida dos primeiros discípulos. Então, a igreja nascente ali, a igreja primitiva, ela tinha algumas práticas que eram prioridade. Mas qual é a primeira que é colocada aí? Qual é a primeira? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é à toa que Lucas colocou em primeiro lugar aí a perseverança no ensino. O que significa isso? Quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja, o que ele trouxe em primeiro lugar? O ensino. Jesus se refere ao Espírito Santo como sendo o Espírito da verdade. A palavra de Deus nos diz da seguinte forma, que a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. Então alguém pensa, mas o que é a unção? O que é a unção? A unção é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, que testifica com o meu coração que eu sou filho de Deus, e que me dá capacidade para entender as coisas de Deus, para entender a Bíblia, para entender o Evangelho, para entender o plano de redenção, o Espírito Santo. É interessante, irmãos, Atos no capítulo 2, Atos capítulo 2, o texto diz que eles estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo era um lugar marcante para eles, porque havia sido o lugar da última ceia com Jesus em corpo presente ali com eles em corpo. Mas veja bem, eles estavam ali reunidos, no dia de Pentecostes. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que todos estavam reunidos.
E foram vistas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora é interessante quando você vai lendo o texto, ali tem gente de várias nações, né, irmãos? Gente de várias nações que falavam idiomas diferentes. Agora, quando você vai lendo o texto, de repente você vê o seguinte, lá no versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isso dizer? E outros zombando diziam, esses estão bêbados. Ora, analise bem isso comigo. Em um momento eles estão no cenáculo, que é um lugar dentro do templo. A festa de Pentecostes está acontecendo fora do cenáculo. Tem uma multidão, irmãos, vinha gente de tudo enquanto é parte do Império Romano, de várias nações pertencentes ao Império Romano. Mas, de repente, as pessoas que estão lá fora estão vendo o fenômeno. O que foi que aconteceu ali? Aqueles irmãos que estavam dentro do cenáculo ficaram tão cheios do poder de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que eles saíram para fora do cenáculo falando em línguas estranhas. Eles foram para a rua falando em línguas estranhas. Então as pessoas que estavam ali no meio diziam o seguinte, eles estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua. Ou seja, os irmãos estavam falando a língua que o Espírito Santo havia lhe dado. Mas por um milagre do Espírito Santo, as pessoas de diversas nacionalidades ali entendiam na sua própria língua. O Espírito Santo era como que se ele estivesse interpretando ali, dando um entendimento para aquela pessoa. Aí tinha gente de línguas diferentes, mas cada um estava entendendo a mensagem que estava sendo passada. O que é isso, irmãos? É o espírito de esclarecimento. É o Espírito Santo trazendo esclarecimento. Todas as vezes que o Espírito Santo chega, que ele manifesta a sua presença, que ele manifesta o seu poder, ele traz esclarecimento para a igreja. Esses movimentos que trazem contenda, que trazem confusão, que às vezes não tem esclarecimento nenhum, não tem o Espírito Santo, irmãos. É claro que eu não estou dizendo que o Espírito Santo está engessado a uma tradição teológica, ele não está preso a nenhuma tradição teológica, e nem mesmo, irmãos, a nenhuma tradição denominacional. Somos nós que temos que nos curvar diante dele e deixar ele agir como ele quer, porque o Espírito Santo de Deus faz como ele quer. Mas quando ele se manifesta, ele traz esclarecimento, ele traz ensino para a igreja. Então, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, veio doutrina. Você vê a pregação de Pedro, uma pregação bíblica. Ele interpreta a profecia de Joel, afirmando que estava se cumprindo ali, naquele exato momento. Ele se reporta às Escrituras do Antigo Testamento, ensino. Então, nós dizemos que a nossa escola bíblica dominical é um movimento espiritual, é um movimento do Espírito. O que significa isso para nós, irmãos, que somos professores da EBD? Sabe o que significa isso? É que nós devemos buscar a graça e a unção do Espírito para ensinar. O professor tem a obrigação de ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O professor tem a obrigação de orar para que o Espírito Santo ministre, para que o Espírito Santo fale. Porque lá naquela lição, você lê a lição, você vai fazer a aplicação da lição, mas às vezes tem necessidades nos seus alunos que você não conhece, mas o Espírito Santo de Deus conhece.
o Espírito Santo de Deus conhece. Então, na hora, o Espírito Santo de Deus pode te dar a palavra ali, e pode salvar um aluno. Então, irmãos, isso é importante. A igreja tem um mandato educacional, há uma ênfase no ensino bíblico, e a nossa EBD tem centralidade nas Escrituras. A Bíblia diz em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada. Tem uma tradução que já diz toda a Escritura inspirada. Ou seja, tudo que está aqui, tudo que foi escrito debaixo de uma influência do Espírito Santo, de forma de que tudo que os escritores bíblicos colocaram lá, tudo que eles escreveram lá, foi aquilo que Deus determinou para que fosse escrito. Então a Bíblia, ela é a mensagem de Deus aos homens, é a palavra de Deus na língua dos homens. É a palavra de Deus na língua dos homens. Então nosso ministério de ensino tem centralidade nas Sagradas Escrituras, de forma que um professor ele tem que conhecer a Bíblia. Eu me preocupo, irmãos, quando eu vejo um professor que não leu a Bíblia toda. Lá na Área, que o Fernando é dirigente de uma das congregações da área que coordena lá em Santa Inês, nós coordenamos lá. Todos os anos, claro, agora que eu vou fazer 3 anos lá, ainda estou recente lá, mas todo ano eu costumo fazer uma atualização no cadastro da liderança. Aí tem uma pergunta: já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia não, né? Já leu a Bíblia toda? Sim ou não? Quantas vezes? Aí tem professor que deixa em branco. Aí eu chamo. Se tivesse respondido sozinho, não ia responder na minha frente, né? Respondia lá e entregava, pronto. Aí eu chamo: meu irmão, você deixou em branco aqui, responda isso aqui por gentileza. Aí a pessoa tem que responder que não leu a Bíblia toda. Então, um professor da EBD que nunca leu a Bíblia toda, irmãos, eu sinto dizer, a não ser que ele seja um novo convertido, tenha 2, 3 meses de fé e já colocar ele direto para dar aula, mas um professor da escola bíblica dominical que não leu a Bíblia toda, ele tem que rever o seu ministério de ensino. Ele tem que rever. Na verdade, não tem que ler só a Bíblia. Não tem que ler só a Bíblia, tem que ler bons livros. Tem que ter um dicionário bíblico, tem que buscar comentários, tem que ler livros, tem que estar atualizado. De alguma forma, ele tem que demonstrar esforço. Pode ser jovem, pode ser novo, pode ser de uma idade mais avançada, não importa a idade. Se enxerga, sabe ler, tem que estar constantemente lendo. Porque a Bíblia diz o seguinte: quem ensina, faça o quê? Se esmere no ensino. Quem ensina, que se esmere no ensino. Então, gaste-se preparando-se. Olha, irmãos, esse momento da escola bíblica dominical não é um momento qualquer. Faça da sua aula lá um grande momento. Mesmo que você, pastor, mas eu não tenho muito conhecimento, não tenho muito preparo, mas dê o seu melhor. Coloque o seu melhor nas mãos de Deus e veja o que Deus vai fazer. Dê o seu melhor para Deus e veja o que Deus vai fazer lá naquela classe, lá naquela sala. Deus poderá fazer coisas grandiosas. Então, a aula no domingo não é só mais uma aula. Eu tive um professor da escola dominical que para mim foi marcante. Hoje ele é pastor em Bacabal, o pastor George. Todas as vezes que ele terminava a aula, tinha uma frase dele que eu nunca esqueço. Ele dizia assim: venham domingo, porque domingo, próximo domingo, nós teremos uma aula recheada. Parece que aquela palavra dele assim, recheada, ele falava com a boca mesmo cheia, assim, uma aula recheada. Meu irmão, a classe lotava.
E era só menino que queria saber de Bíblia, a maioria, né? Nem todos, né? Tinha uns que queriam saber, era de outras coisas. Mas a maioria queriam saber de Bíblia. E realmente aquele professor, ele tinha o dom e ele se preparava para ensinar. Porque todas as vezes que a gente sentava para ouvi-lo, o tempo parecia não passar. Então, daquela nossa turma, saíram pastores, saíram esposas de pastores, e ele mesmo tornou-se pastor. Então, você vai para a aula, prepare-se, até porque hoje, irmão, nós estamos diante de uma geração aí, né, que conhece alguma coisa. E nós temos um concorrente. Eu estou bem aqui pregando, falando uma coisa, o irmão está no Google. Quero ver se ele está certo. Tu está dando aula, teu aluno está no celular. Internet, ele abre o Google. Ele abre lá. E bem que se o professor está certo, está na mão dele. Está na mão dele. Aí tem professor que fica com raiva, eu tenho raiva, pega, falta querer quebrar o celular, traz esse celular. Mas isso aqui pode ser um aliado. Pode ser um aliado no processo. E deve ser. Então diga assim, a EBD é uma agência educacional. A EBD é uma agência educacional. Então esse é o nosso primeiro ponto. E os outros, irmãos, vão ser mais rápidos. Os outros vão ser mais rápidos. Mas segundo ponto, diga assim, educação cristã implica em levar uma mensagem através da